Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla, e há um interesse atrás do voto fácil dessa gente. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim. Mas dá para consertar isso? Dá para consertar. Como? Dá para consertar. De verdade, dá para consertar. Nós temos que ter em conta, cara, que nós vamos ter uma nova política tributária ainda este ano, se Deus quiser, para a gente poder resolver o problema do pagamento de imposto, o problema da arrecadação. Isso vai ser muito importante para o Brasil. Você pode ficar certo que o Brasil muda de padrão na hora que a gente tiver aprovado a reforma tributária. E você sempre tem que ter o cuidado que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é líquido, isso vale para minha família, isso vale para você e vale para todo mundo que tem responsabilidade. Eu, se ganho 10, eu não posso gastar 20. Se eu tiver que gastar 20, eu tenho então que contribuir o seguinte: esse 20 é investimento. Se ele é investimento, essa dívida que eu vou fazer, ela tem que servir, sabe, como subproduto desse investimento, a produção de uma coisa que aumenta o teu capital, que aumenta o teu patrimônio. Presidente, mas o senhor estava falando com relação à questão dos subsídios com a Carla, me lembrei de uma outra coisa. Você vai pegar a questão dos subsídios, da desoneração, os 17 setores que bateram perna no Congresso para renovar. Eles têm representação forte, eles têm lobby e tudo isso mais. Ao contrário de um outro naco da sociedade, que é o pessoal... Eles têm lobby ou têm bancada? As duas coisas. Né? Eles têm lobista e têm bancada. Agora, você vai pegar um grupo que não tem lobista nem tem bancada, que é o pessoal mais pobre da sociedade. E aí a pergunta: junto das coisas que estão sendo estudadas pelo governo, inclui a desvinculação do salário mínimo no benefício de prestação continuada e em pensão? Não estou falando da aposentadoria, estou falando pensão. Não. O senhor garante que não vai ter, garanto então? Que o salário mínimo não será mexido. Enquanto eu for presidente da Essa República, ligação, pagamento para os idosos Deixa pobres do salário mínimo, cara, não vai ser que mexido. Quando você aumenta o salário mínimo, bota na cabeça a coisa, você aumenta o salário mínimo, o que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária, porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Ora, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Eu não posso penalizar. Mas tantos trilhões. Olha, mas quantos milhões de pessoas? É tantos trilhões para muita gente. Como é que você analisa aí essas declarações de Joaquim Barbosa e ele falando que Lula tem sido omisso, tem ficado em cima do muro de questões importantes do nosso país? É isso mesmo? O Lula está vivendo, Fabíola, o seu segundo ano, né? E ele próprio, Lula, define como o ano da colheita. Evidentemente, no segundo ano, o Lula já passa a ser comparado não mais com o Bolsonaro, mas consigo mesmo. Já está entendido que o país se livrou de um desastre quando, em 2022, a maioria do eleitorado optou por mandar o Bolsonaro de volta para casa mais cedo, sem dar a ele um segundo mandato, sonegando-lhe a reeleição. Então isso já está entendido também que o país avançou em muitas áreas, voltou a ter alguma relevância no mundo, deixou de ser um pária, programas sociais foram restabelecidos. Agora o Lula começa a ser, como disse, comparado consigo mesmo, né? Então as pessoas querem resultados, não mais a mera comparação com o Bolsonaro. É isso que está fazendo o Joaquim Barbosa. E ele faz de uma forma draconiana, né? E diz que o Lula é um conservador à la carte, né? Que ele escolhe as questões nas quais vai se envolver. Isso se comparado o Lula com o Lula, porque durante a campanha ele disse que disse que o Arthur Lira era o imperador do Japão, que mandava em todos os assuntos da República, que o Bolsonaro não governava e que terceirizou ao Arthur Lira a gestão da República, né? E disse que isso ia mudar. E ele nem tentou mudar. Já na fase de transição, pressentindo que precisava de dinheiro, aprovou lá uma PEC da transição e
deu outro nome para o orçamento secreto e está aí, o orçamento secreto continua, sobrevive até hoje, estão liberando verbas federais sem transparência. Agora, muitos podem considerar que isso é inevitável, que não há outra forma de se relacionar, de aprovar propostas no Congresso, senão cedendo às chantagens do Centrão. Mas o fato é que o Lula nem tentou fazer diferente, né? O Joaquim Barbosa, Fabiola, ele menciona um outro aspecto que também mostra uma certa decepção de um pedaço da sociedade com o Lula. Ele menciona o fato de que o Lula foi muito ousado quando o nomeou para a Suprema Corte, lá na sua primeira gestão, né? Ele sendo um negro, foi o primeiro negro a sentar numa poltrona do Supremo, e agora não aconteceu a mesma coisa, né? Então ele se sente decepcionado. Muita gente esperava que o Lula nomeasse um outro negro agora, que aproveitasse as duas nomeações, as duas poltronas que ficaram vagas agora no seu terceiro mandato, para enviar uma mulher negra para o Supremo, e nada disso aconteceu, né? Ele botou lá o seu advogado de estimação, o Cristiano Zanin, e nomeou o seu ministro da Justiça, o Flávio Dino. Muita gente se decepcionou com isso. O Joaquim Barbosa ficou bem mais bravo do que estava logo depois que o Lula se elegeu. Ele declarou voto no Lula, disse que parabenizou o Lula logo depois que as urnas foram abertas, e numa primeira entrevista que deu ali, 4 meses depois da eleição do Lula, ele disse que o presidente tinha retomado a diplomacia presidencial, disse que presidencialismo impunha mesmo uma certa negociação com o Congresso. Então, hoje ele está mais exigente, né? O dado do Brasil, sabe o que é, Sakamoto? É que a gente diminuiu muito a arrecadação. Eu vou te contar um exemplo, só para você saber na cabeça. Eu deixei a presidência em dezembro de 2010. Esse país vendia 3.800.000 automóveis. 3 milhões. Eu votei em 2023. Esse país vendia 1.800.000. Metade do que vendia em 2010. Mas há uma questão de mobilidade aí, né? De petróleo, também não é? Não é questão não. É questão de que parou de produzir. Caiu o poder aquisitivo do povo, o povo deixou de comprar. É isso que é o dado. O povo parou de comprar. Esse mês você viu no jornal, recorde de venda de carro no mês de maio. Porque a indústria automobilística, que não estava investindo nada nas últimas 2 décadas, depois que a China se instalou na Bahia, já foi na Anfávia, já anunciaram investimento de 129 bilhões de reais até 2028 e um pouquinho até 2030. Olha, numa demonstração de que nós precisamos. Você sabe o que eu propus na Anfávia, Sakamoto, cara? Eu propus na Anfávia, por que vocês não voltam a fazer o salão do automóvel? Por que um país que tem 33 indústrias automobilísticas não tem um salão de automóvel para fazer propaganda do carro? O salão de automóvel sempre foi assim, muita gente. Eu mesmo fui em todos, como presidente da República. Por que não vota? Por que a gente não dá incentivo? Por que não barateia o preço do carro? O pobre não pode comprar um carro por 150 mil reais, mas um carro com 70, com 80, com 90 ele compra. Por que a gente não volta a fazer carro popular para o povo comprar?